a nós tudo aquilo que o Senhor tem e quer para nossas vidas. Abençoa, Senhor. Traz a revelação da Tua palavra, Senhor. Que Ele possa ser uma voz profética nesta terra, Senhor. E que nós possamos receber como um bem maior para nossas vidas, porque é a Tua palavra. Ser conosco, Senhor. Ser com Ele. Senhor, que não haja retaliação sobre a vida dele, sobre o trabalho dele, sobre a família dele. Que tudo seja para a glória do Teu nome. Assim nós choramos, bendizemos o Teu santo nome e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Amém, meus irmãos? Tudo bem? Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Está todo mundo bem aí? Nosso coração se encheu de esperança, né? De ver a mão de Deus ela se movendo a favor da vida dos nossos irmãos. Socorro de Deus. Por isso que é importante, irmãos, a gente adorar a Deus também com dízimos e as ofertas, porque muitas das vezes é dessa forma que Deus socorre vidas, que vidas são alcançadas e abençoadas. O socorro de Deus vem através das nossas vidas. De repente o meu pouquinho com o seu pouquinho, de repente não vai fazer diferença nenhuma, mas quando junta com o do nosso irmão, ele se torna poderoso para abençoar. Amém? Irmãos, queria convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo de número 4. Mateus, capítulo 4. Fala sobre a tentação de Jesus. E a gente vai continuar falando sobre propósito, irmãos. Espero que fique um pouco cada dia mais. A minha intenção aqui é ajudar para que cada um de nós entenda aquilo que Deus tem para as nossas vidas e utilizar as ferramentas que a Bíblia deixa para a gente, né, para que a gente consiga melhorar a cada dia, entender, né, viver, investir no nosso propósito, para que a nossa vida a cada dia mais faça sentido. Amém? Amém. E a gente vai lendo e falando, lendo e falando. E diz assim, no versículo: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Pode sentar, meus irmãos, fiquem à vontade que a gente vai continuar lendo e eu vou abrir alguns parênteses. Porque, irmãos, assim, a gente quando fala, né, de propósito, a gente quando fala de tentação, a gente é levado a pensar, ou pela nossa cultura, ou quando a gente fala sobre tentado pelo diabo, a gente pensa logo a princípio em pecado, em algo que a gente faz de pecado, um espinho na carne que a gente tem, alguma dificuldade, desvio de caráter, ou que seja, cada um na sua proporção. Só que o curioso é que ele está tentando Jesus, mas nada disso aqui é pecado. Ele está tentando Jesus, Jesus está com fome. Ele está tentando Jesus numa necessidade que Jesus tem. E a gente trazendo para a questão do pecado, você entender que pensar nisso, que nem sempre o diabo ele vai usar pecado para te tentar. Porque a intenção do diabo ela não é apenas fazer você pecar. Porque a Bíblia diz que pecado confessado é pecado perdoado. Aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. A Bíblia vai dizer que um coração contrito, Deus ele não resiste. Alguém que se arrependeu, que entende e reconhece aquilo que fez. Mas a preocupação maior do diabo, além de fazer você pecar, é tirar o teu foco e te tirar daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque como é que ele vai tentar Jesus sobre pecado se Jesus não vai pecar, Jesus não peca? Só que o interesse do diabo é simplesmente fazer com que Jesus não cumpra o propósito dele. Lembra quando, na minha última oportunidade que eu falei sobre Pedro, né? E ele repreende Pedro: para trás de mim, Satanás. Porque por mais que seja um cuidado, um pensamento até bom de Pedro por Jesus, quando Jesus anuncia que vai para Jerusalém para padecer
né, vai ser vendido, vai ser açoitado, vai ser maltratado. Jesus repreende Pedro. Por quê? Porque a vontade do diabo é fazer com que você não cumpra o seu propósito. Você vai ver que Jesus está na cruz do Calvário e tem um abençoado lá. Não, prova que tu é Deus. Prova que tu é filho de Deus. Tira a gente aqui dessa situação. Você vai ver que até nisso o diabo ele continua tentando fazer com que Jesus não cumpra aquilo que ele foi chamado para fazer. Só que esse texto aqui, ele nos embasa porque é o seguinte: Jesus está com fome, está passando por uma necessidade física. E Jesus, e o diabo então ele vai questionar, e o primeiro questionamento que ele faz é o seguinte: se tu és filho de Deus, ele coloca em xeque. E não é assim com a gente. As pessoas elas questionam a gente nas coisas que acontecem nas nossas vidas, nas coisas que acontecem de errado. Ué, mas tu é filho de Deus? Mas tu não é servo de Deus? Tu não é crente? Tu não é isso? Teu Deus não é isso? Só que, irmãos, por isso que eu falo da importância da gente saber o que Deus chamou a gente para fazer. A importância que é a gente entender, nem que seja uma coisa que não seja a plenitude, ou como é que eu posso falar, assim, o projeto total que Deus tem para as nossas vidas, ter o entendimento daquilo que Ele vai fazer, saber para que Deus nos chamou, é importante para isso. Por quê? Porque a gente não fica simplesmente escutando ou dando conversa para quem não vai acrescentar, para quem está sendo usado pelo diabo, para simplesmente fazer a gente duvidar daquilo que Deus chamou a gente para fazer. É por isso que a gente precisa ter certeza daquilo que Deus chamou a gente para fazer. Você pode não ter certeza de como vai ser daqui a 5, 10 anos, mas você precisa ter certeza de hoje, o que Deus quer que você faça. Porque isso é poderoso, irmão, porque ninguém vai te parar nada do que aconteça. Lembra quando eu falei sobre José? Porque a nossa preocupação muitas das vezes, e as coisas do mundo é assim, as pessoas que não têm uma vida espiritual ativa, né, vamos dizer assim, elas só focam no propósito terreno. Não, porque eu vim para trabalhar, não, eu vim aqui para trabalhar, para criar meus filhos, para fazer. Só que, irmãos, isso é muito pequeno perto daquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. O propósito maior, o propósito que Deus tem, que os discípulos teve, para que o Evangelho chegue até você e para que isso passe adiante. A vida não é simplesmente como as pessoas vivem lá fora, simplesmente pensando em cada um em si, do que vai fazer, do que é bom para ela. Quando a gente estava falando lá embaixo, conversando lá embaixo na EBD, o propósito do culto e o propósito da igreja é servir ao próximo. Isso é o propósito de toda a igreja. Você vai ver em algumas vertentes, uma para o lado do evangelismo, outra para o lado da ação social, outra para o lado de cura. Você vai ver várias igrejas, só que todo o propósito da igreja do reino de Deus é serviço do próximo, é para que você seja alcançado. O propósito de Jesus era relacionamento. Emanuel, Deus conosco. Só que o diabo ele vai usar essas raposinhas, porque às vezes a gente fica focado nas coisas grandes, nos pecados grandes, quando ele vem de forma sutil e faz simplesmente você olhar para as coisas daqui da terra e deixa de lado as coisas do reino de Deus. Você foca: eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso. Quando Deus tem um propósito no reino dele, para a sua vida, precisa, as coisas do Senhor, elas precisam vir em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que de comer, o que vestir, são essas coisas, as demais coisas Deus ele vai suprir. Só que para isso, irmãos, Jesus dá uma resposta para ele. Ele diz: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a palavra que saiu da boca de Deus a teu respeito, irmãos?
Qual foi a promessa? Qual foi, sabe? E às vezes a gente esquece isso. E para vencer certas tentações, a gente precisa trazer à memória aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Esse é o segredo. Irmãos, todos nós temos uma promessa. Deus, ele está aqui, de repente você pode não lembrar, de repente passou tanto tempo que você já até se esqueceu. Mas Deus, Ele tem uma promessa sobre a tua vida. Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Você não nasceu da noite para o dia, simplesmente porque seu pai foi lá, você nasceu, a cegonha foi lá, deixou você na sua família lá e é isso. Não, irmãos, tem propósito para isso. Só que aí você de repente vai olhar para mim e falar assim: poxa, Brian, você fala disso, mas parece muito fácil, para mim é muito difícil. Não, mas eu falo disso aqui, não é de hoje não. Eu penso sobre isso aqui, não é de hoje não. Tem muito tempo, e porque eu penso, porque eu busco isso, porque a minha mente, a minha chave virou para esse lado, então eu passei a orar por isso, eu passei a entender, buscar, procurar estudar sobre isso, e hoje certas coisas fazem sentido para mim. Só que eu tenho certeza, irmãos, que isso é importante, porque como eu falei sobre a vida de José, há algumas quarta-feiras atrás, José, ele só resistiu o processo de vida dele porque ele entendia o propósito. E às vezes a gente fica pensando, a gente acha que para prosperar na nossa vida natural, a gente muitas vezes acha que a gente está perdendo tempo fazendo as coisas e investindo tempo nas coisas do reino de Deus. Só que o entendimento do propósito ele é tão poderoso que José, por saber disso, ele não mudava sua postura, e a Bíblia vai dizer que em tudo que ele botava a mão, ele prosperava. Só que a gente quer prosperar fazendo as coisas daqui e deixa as coisas de Deus sempre para segundo plano. A gente está investindo de forma errada. E a sensação e a preocupação que a gente tem é que o diabo ele vai colocar isso como uma perda de tempo, que você, não, cara, tu está deixando de estudar, tu está deixando de fazer isso, tu está deixando de fazer aquilo, aí você simplesmente para aqui e foca lá, não, eu tenho que estudar, porque se eu não fizer nada, as coisas não vão acontecer. Só que o nível de esforço que Deus espera da gente é um esforço consciente, não é algo religioso. Não é algo religioso, você precisa entender. E quando a gente entende, a gente simplesmente não acha que está perdendo tempo, a nossa vida faz sentido. E a gente está trabalhando, a gente está fazendo as coisas de Deus, e é por isso que você vê, a gente consegue enxergar pessoas que se dedicam para as coisas de Deus com intensidade, no propósito dela, naquilo que Deus chamou. A gente vê elas prosperando e fala assim: como é que Deus faz? Mas a gente não consegue olhar e usar aquilo de estímulo para fazer assim também nas nossas vidas. E a gente está achando que está fazendo, mas quem infelizmente está controlando as nossas vidas foi o que ele falou para Pedro: para trás de mim, Satanás, tu que me serve como pedra de tropeço e faz os meus olhos fixarem nas coisas que são daqui de baixo. Aí a gente acha que certas portas que estão se abrindo, a gente acha que é Deus, só que essas portas estão nos afastando do nosso propósito. Deixa eu te falar uma coisa: se o teu trabalho, infelizmente, te afasta das coisas de Deus e cada dia mais você se afasta do Evangelho, esse trabalho não foi dado por Deus. Brian, mas eu preciso trabalhar. Eu entendo isso, eu não vou te julgar e dizer não. Só que é o seguinte, a gente tem escolha, e quanto mais novo, é isso que eu falava para os jovens, porque uma coisa é você falar para um cara que já tem filho, que já tem responsabilidade, ele vai falar: então tá bom, Brian, eu vou fazer o que você está falando, vou largar tudo, e quando faltar comida lá em casa, eu vou te ligar e Deus vai ter que te usar para a minha vida. Só que quando eu conversava com os jovens, a maioria deles não estavam trabalhando na época. Eu falei: cara, cuidado com isso. Porque depois que você estiver precisando disso, você não puder largar, você vai morrer espiritualmente, você vai morrer, a tua vida não vai andar, e o que você estava achando que era investimento na tua vida te afastou da presença de Deus. Só que para olhar para isso, irmãos, a gente precisa olhar com maturidade e entender que mais do que vir aqui trabalhar, ter uma vida próxima, ter uma vida boa, Deus nos chamou para servir o reino de Deus. E não tem como a gente fugir do serviço ao Senhor e da igreja, porque
A noiva de Cristo é a igreja. Aí eu escutei uma coisa essa semana, e a gente vê muitas pessoas que reclamam da igreja. Não conseguem servir a igreja, tem dificuldade, não tem tempo, não tem isso, não tem aquilo. E o tempo vai passando, a pessoa cada vez mais se sente morta, se sente isso. E ela não tem explicação, não sabe o que está acontecendo, às vezes fica se perguntando. E você vê muita gente, irmãos, às vezes ficando num looping. Uma hora ela está aqui, e você olha para essa passagem aqui, você vê essa tentação de Jesus, você vai olhar para o final dela, você vai ver que passa a tentação do diabo, os anjos servem. E o que Deus ele ensina para a gente é que o fato de uma necessidade daquilo que a gente está passando, Deus está vendo e está no controle de tudo. Só que a gente precisa olhar com um olhar de fé e crer que Deus tem coisas para nos ensinar e que a gente precisa se inclinar para essas coisas como um investimento de vida. Porque o diabo vai usar as nossas esferas para tentar nos paralisar, tirar o nosso foco. E a gente passa a acreditar que Deus está nos abençoando quando de fato não é Deus. Por quê? Porque o que permeia a minha vida, a bússola da minha vida e a minha âncora precisa ser o propósito que Deus colocou sobre a minha vida. É a certeza disso que me faz caminhar e as coisas naturais não terem mais controle sobre a minha vida. Porque é só você olhar para José, irmãos. Ele está passando por momentos de dificuldade, coisas que o posicionamento dele é o correto, e o que está acontecendo com ele é ser preso, ser vendido. O cara está prosperando até na cadeia, irmãos. Por quê? Porque ele entendia aquilo que Deus chamou ele para fazer. Ele não era infeliz por isso, ele não queria se matar por causa das situações. Deus, ele tem esse tipo de vida para a gente, que as coisas aqui, as notícias ruins, não mexam mais com a nossa cabeça, com a nossa mente, com o nosso coração. A gente estava falando aqui embaixo sobre a questão do culto, sobre o propósito do culto. E o entendimento do propósito de estar aqui, do que a gente faz aqui, ele precisa ser maior do que tudo, é consciente. Eu vim aqui porque Deus precisa ser glorificado, o culto é para Ele, independente de quem vai falar, independente de quem vai pregar, independente de quem vai cantar, não importa se eu estou chateado, se estão falando uma coisa que eu não gosto, eu vim aqui para adorar a Deus, e não importa o que aconteça, eu preciso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Só que, irmãos, isso é entendimento, isso é racionalidade, não tem misticismo, não é emocional, é racional, eu faço por fé, eu entendo, então eu faço, amanhã eu tenho conta para pagar, como é que eu faço? Eu dizimo porque o meu negócio é com Deus, eu sou grato, eu não faço aquilo por amanhã, eu faço pelo que Ele já fez hoje. E o diabo, ele vai usando essas coisas daqui da terra para prender a gente, então a gente fica emocional, a gente é levado por qualquer coisa. E parece que o tempo passa e a nossa vida não muda. A gente passa a entrar aqui e simplesmente acreditar, irmãos. Esse lugar não é poderoso não. Quantas vezes eu entrei e saí do mesmo jeito. Só que a culpa não é de Deus, irmãos. Porque a vontade dele é se manifestar, é mudar a sua vida. Só que o nosso coração está voltado para outras coisas e a gente está achando que é Deus. Porque uma porta se abriu, porque teve um benefício financeiro, porque teve alguma coisa. E aí? E o propósito que Deus chamou? Pedro está dizendo para Jesus, não, Senhor, que Deus tenha misericórdia de ti, não faz isso não. Você está doido, tu veio aqui para dar vida para esses caras estão querendo te matar. Jesus está dizendo o seguinte, para trás de mim, Satanás. José está dizendo assim, ó, Deus me deu um sonho e falou que eu vou governar vocês. E os irmãos dele que eram para ficar felizes, caraca, Deus vai te... Caraca! Pega o cara e vende um cara, irmãos. Tu acha que tu vai ter estímulo das pessoas que estão perto de você?
Você acha que você vai ter estímulo? Não, irmãos, porque o mundo espiritual, ele é assim. O diabo vai usar todas as armas que ele tem para te paralisar, para te deixar assim, atado, sem poder você ter forças para fazer nada, e acreditar que a tua vida está no controle de Deus. A nossa vida só está dentro do controle de Deus quando a gente está fazendo aquilo que Ele chamou a gente para fazer. Quando a gente deixa de fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer a nossa vontade, mesmo que a gente ache que Ele esteja fazendo. Isso é muito sério e é muito perigoso. Pô, mas isso aqui é só uma coisinha pequena. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de necessidade suprida vive o homem, mas de toda palavra. E aí, como é que está essa palavra? A gente está conseguindo escutar? Ou não? Ou está difícil? Fala assim. Porque a gente chega num ponto, a Bíblia vai dizer sobre comichão nos ouvidos. A parábola do semeador diz que aquela semente caiu à beira do caminho e o pássaro veio e pegou, é o diabo. Porque, irmãos, tu acha que o diabo quer que tu escute que entre a palavra de Deus como uma espada cortante de 2 gumes, divide a tua alma e teu espírito? Tu acha que o diabo quer isso, irmãos? Claro que não, irmão, porque ele sabe, irmão, porque em todos os lugares que a semente caiu, germinou. Ele sabe que essa semente, que a palavra de Deus, ela é poderosa. Ele sabe que ela é poderosa. Então ele vai fazer o que for, até na igreja, para tirar o teu foco. E a gente estava falando sobre isso lá embaixo. Só que o culto racional, aquele que entendeu o que vem fazer aqui dentro, irmão, pode ser o cara que eu não gosto, pode ser o cara que não sabe nem ler, eu sou professor, não aguento ouvir alguém falando errado, aí que eu vou ficar mais atento, aí que eu vou ficar mais aguçado. Pode ser um louvor que eu não gosto, é corinho, não gosto de corinho, mas hoje é para Deus. É assim que Deus espera que a gente se mova aqui dentro. Não importa quem vai falar, não importa o que vai ser feito, é para Deus. Eu quero. Sabe por quê, irmãos? Se o que nós fazemos aqui é espiritual, Deus, Ele está vendo a intenção do coração. Deus está vendo quando você não queria adorar e está adorando mesmo assim. Deus está vendo quando você não queria vir e veio mesmo assim. Deus está vendo quando você não queria fazer, porque, irmão, o exterior a gente pode até maquiar, manipular, mas o interior Deus está vendo, e Deus está mais preocupado com o nosso coração do que aquilo que a gente está fazendo. Porque certamente o que Ele está fazendo na tua vida, Ele vai usar para fazer na vida de alguém. Só que para isso a gente precisa matar no peito, assumir a nossa responsabilidade e falar assim, ó, eu preciso. Fala, Senhor, eu preciso, Senhor, eu não entendo nada sobre o meu propósito, eu estou aqui, não sei de nada. Ora a Deus, cara, a Bíblia vai dizer que pedir, dá-se-vos-á. Bater, a porta se abrirá. Deus, Ele não vai negar isso a você, eu tenho certeza, irmãos. Porque você não está pensando só para o benefício próprio, não. Sabe por quê? Por mais que o teu propósito, ele vai fazer mais bem para o outro do que para você. Ele vai fazer mais sentido para o outro, ainda mais no começo, irmãos. Porque depois de um tempo que você entende o teu propósito, irmão, o diabo pode fazer o que for. O diabo pode fazer o que for, irmãos. Só que ele vai tentar, você pode ver que Jesus, ele vai ser tentado logo. É cheio do Espírito Santo, vamos ali, você ser tentado. Porque quanto mais tempo passa, quanto mais relacionamento que você tem com Deus, quanto mais vida que você tem com Deus, menos inclinação para as coisas do mundo, menos olhos para as coisas do mundo. Então ele vai tentar. Por isso que o diabo, ele pega essa semente que caiu, que está à beira do caminho, não está nem no caminho ainda. É por isso que ele pega aquela pessoa, o jovem, as crianças, a fome dele é muito grande por isso. Porque se ele destruir a vida aqui, dificilmente ela vai conseguir recuperar lá na frente. Porque nós somos hoje as escolhas que a gente fez na nossa juventude. Se você estudou, tu se deu bem. Se tu não estudou, não quis nada com a escola, tu se lascou. Então, irmãos, o diabo, ele age de forma estratégica.
Ele está vendo, ele não escuta, ele não lê a sua mente, mas ele está vendo. Quando alguém fala e tu baixa a cabeça, tu não gosta, ele está vendo. Só que a gente precisa ser inteligente. Então o diabo o transportou para a cidade santa e colocou-se sobre o pináculo do templo e disse-lhes: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e te tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece no teu pé em pedra. O safado usa a Bíblia para Jesus. Não, Senhor, está escrito. E eu não vou continuar por causa da hora, mas você vai ver que em todas elas, e eu acho que essa é a maior arma do diabo para nós que somos cristãos, é fazer com que a gente use o reino de Deus em benefício próprio. Usar a palavra de Deus para matar a fome. Usar a palavra de Deus como um superpoder. Não, se joga daqui de cima. Tu não é poderoso? Não vai acontecer nada contigo não, pá. Tu é filho de Deus, tu não vai passar por dificuldade nenhuma não. Tu não vai ficar doente, tu não vai passar por dificuldade financeira, tu não vai... Nada disso vai bater na tua casa. Ué, teu Deus não é todo poderoso? E ele usa essas coisas para que a gente fique chateado, use essas coisas para mexer com a gente, para que a gente não cumpra aquilo que Deus nos chamou para fazer. Irmãos, invista nisso. Invista no propósito de Deus. Esse é o investimento melhor investimento a longo prazo, a curto e a longo prazo. Sabe por quê? Porque além de ter coisas nessa terra, Deus ainda tem pra gente na eternidade. Foque a sua mente. Não deixe que o diabo use essas pequenas coisas, sabe? Coisas corriqueiras. Como é que eu vou fazer? Eu posso ou não posso fazer isso? Porque às vezes não é pecado. Não tem a ver só com pecado. Mas a minha balança é: coopera para o meu propósito ou me afasta do meu propósito? Coopera para o que Deus tem para a minha vida ou me afasta do que Deus tem para a minha vida? Então, irmãos, que nessa noite, a noite de Santa Ceia, se assente à mesa com convicção daquilo que Deus fez para a tua vida, e que Ele tem algo para a tua vida que vai fazer todo sentido, que você vai ser feliz fazendo isso. E se o teu desejo é prosperar, como todo mundo aqui quer prosperar, seja no trabalho, seja no... Deus, Ele não te trouxe à terra só para prosperar nessa área aí, não. Primeiro é para prosperar em relacionamento e vida com Ele. E depois tudo aquilo que você vai colocar a mão. Qualquer coisa. Seja humilhante aos olhos das pessoas, Deus vai te fazer prosperar, amém? Deus nos abençoe e agradeço a minha oportunidade.